Então vamos lá. Prepara aí. Se prepara aí, filho. Ô, glória! Aleluia! Vamos lá. Vamos começar aqui em Mateus 24. Mateus 24. Pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, tá? Que se apresentarão com grandes sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até os eleitos. Eu coloquei em hebraico até essa parte aqui. Que, porque Iacumu se levantarão Mishirei, Sheker, Uneviei, Sheker, aqui ó, mentira, engano, olha que falsidade, marca isso aqui, ó, fraude, ó, a raiz, shakar, agir, tratar com falsidade. Um impostor vai se levantar, ó, impostores se passando por Cristo. Um Cristo falso. A palavra aqui, ó, sheker também é falsidade. Então aqui, ó, além de profetas, vai se levantar, ó, cristos, como? Falsos cristos, que não são verdadeiros. Tá ok? Então você marca isso aqui de início. Yeshua falou que ia se levantar. Tá ok? Vamos lá. Vamos começar. Mateus 5,17. Tradução. Não entendo de modo errado a razão da minha vinda. Não é para abolir as leis de Moisés, que Moisés deu, as advertências dos profetas que ele veio. Não. Eu vim para cumprir as leis, mitzvot, e para fazer com que todas elas possam ser realmente seguidas. Agora olha 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isso não acontecerá, a volta de Yeshua não acontecerá, sem antes que venha a primeira apostasia, e seja o homem contrário à Torá, o filho da perdição, o quê? Sido revelado. 2 Tessalonicenses, no verso 8. Então será revelado o inimigo da Torá, que é depois da apostasia, a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação de sua vinda. Então, vamos lá. Filho da perdição é aquele que luta contra a Torá. O inimigo da lei. Eita glória! E agora, filhão? Como é que fica agora? O homem contrário à Torá. Então existe, quem é o chamado anticristo? O anticristo é aquele que luta contra as leis de Deus. Então se tem algum Cristo por aí ensinando a comer porco, não é o meu. Que guarda o dia do sol, não é o meu. Que seu dia de nascimento é dia 25 de dezembro, não é o meu. Que é uma trindade, não é o meu. Você está entendendo esse negócio? O anticristo é contrário à Torá, é inimigo da Torá. Inimigo. Então se existe alguma igreja pregando a anulação da lei, domingo que é o sol invicto, eu vou mostrar para vocês quem que trouxe o domingo. Se é contrário às leis de Deus, é inimigo de Deus. Como que você está professando a fé em um Cristo inventado por Roma? O Cristo ensinado por Roma é o falso Cristo. Eu preciso te falar isso aqui. Você já foi enganado há muito tempo, assim como eu era. Então o Cristo
Ele veio cumprir o verdadeiro. O verdadeiro Mashiach, quando vier, vai destruir aquele que é contra a Torá. E aí agora? Como é que faz agora? Conta pro seu pastor que ele está pregando um Cristo católico, romano, inventado por mente de padre, ensinando contrário à lei. Está então caracterizado um falso culto, tá? A um falso Messias idealizado pela mente de pessoas. Você está entendendo? Que não é uma coisa simples o que estão fazendo por aí? Por esses textos, o Cristo que está sendo anunciado em algumas igrejas é inimigo de Deus. Não parou para ver que quem fala contra a lei de Deus é contra Deus? Que o Cristo vai vir justamente para dar fim a esse homem que se levantará contra as leis de Deus. Então, se existe alguém lutando contra as leis de Deus, esse é inimigo de Deus. Tá bom? Se você está falando o contrário do que Cristo diz, se Cristo disse que é Senhor do sábado, você não pode adorar no domingo. Preste atenção na Bíblia. Olha os versículos aí. Guarda aí, filho. Eu vou colocar lá para você. Tá bom? Para você não ter esse trabalho. Tô te dando mais chegada, hein? Vamos lá. João 3,8. 1 João 3,8, aquele que comete pecado é do diabo. Não sou eu que estou dizendo. Porque o diabo é pecador desde o princípio. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que nasceu de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. Ele não pode pecar, porque nasceu de Deus. Nisto se revela os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é de Deus, nem aquele que não ama ao seu irmão. 1 João 3,4, toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, contra a Torá, pois o pecado é transgressão da Torá. Romanos 3,31. Anulamos, pois, a Torá por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a Torá. Então Yeshua veio para que você pare de pecar. Não foi para você continuar pecando. Você está entendendo? Tem muitos pastores aí, muitos líderes espirituais, que dizem que não tem nada a ver aquele pecado, que Cristo morreu. Eu ouvi um pastor, quando eu fui expulso da Assembleia de Deus, falar para mim, né? Quando eu fui desconsagrado da Bleia, né? O pastor só não me jogou lá fora porque, né, ele quis me humilhar mais. Ele me desconsagrou, você já viu isso? Eu fui desconsagrado no culto. Aí sabe o que ele falou para mim? Que pecado não existe mais. O pecado não existe na tua vida se você parar de pecar. Se você não parar de pecar, você é transgressor. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5,19, o adúltero não entra no reino dos céus. Não tem parte com Deus. O adúltero, o mentiroso, o fornicário. Não é fornicário, é relacionamento fora do casamento. Tá? Beijar na boca já se caracteriza fornicação, tá bom? Não casou, não pode beijar na boca de ninguém. Tá ok? Ah, eu beijei na boca, então você fornicou. Tá bom? Ninguém quer te falar isso, mas eu tô aqui para falar. Tá? Então, se você continuar em prática de pecado, você está transgredindo a lei. E Cristo não veio para você transgredir. Ele veio para você parar de pecar. Muito simples, né? Não há dificuldade de entender isso, né, gente? Agora vamos lá. Mateus 7, 21, 22, 23. Nem todo que me disse o Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não comemos e bebemos em teu nome? Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente e explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a transgressão à Torá. Iniquidade, anomia, a condição daquele que não cumpre a lei. Será que esses versículos que eu estou colocando aqui, tá na tua Bíblia, filho? Não tá, né?
Ah, tem que estar, ué. Porque eu não inventei a Bíblia. Eu uso ela, tá bom? Então eu tô colocando aqui mastigadinho o que é iniquidade, que tá no português nas Bíblias do João Ferreira de Almeida, e o seu significado, tá bom? Então Yeshua veio para você parar de pecar, não para você continuar pecando. Se continuar pecando, naquele grande dia ele vai dizer o que tá aqui, ó. Eu não te conheço, você que viveu a vida transgredindo a lei. Então significa que se você não for transformado e não parar de pecar, você vai para onde? Já sabe para onde você vai, porque o Cristo está falando aqui. A pergunta que eu faço é a seguinte: cadê o bonitão aí? Cadê o bonitão? O padre, o bispo, o reverendo, o papa, que vai dizer que vai entrar no céu? Quem está em pecado? Hã? A pergunta é a seguinte: vocês têm a chave do céu? Vocês mandam lá? Aqui na terra vocês pintam e bordam. Faz o que querem. Eu quero ver lá no céu como que vocês vão fazer para colocar os adúlteros lá dentro. Os mentirosos, os fornicários, os idólatras. Como que vocês vão fazer? Porque aqui na terra a maioria de vocês não prega contra o pecado. E diz que é tudo normal, não tem nada a ver. Eu quero ver vocês colocar esse povo todo que está praticando iniquidade no céu. Eu quero ver essa proeza. Eu quero ver como que vocês vão conseguir vencer o mais forte. Eu quero saber como que vocês vão conseguir. A primeira rebelião que houve no céu, sabe o que aconteceu? Deus jogou aqui na terra o diabo. Tá? Antes os que não quiseram obedecer, Deus trancou em abismos. Tá ok? Fora que Deus destruiu o mundo antigo por causa da corrupção do homem. E vai destruir a terra com fogo por causa dos pecadores que ignoraram, não aceitaram o convite da salvação. Se você quiser continuar pecando, continue. Mas eu não vou deixar de falar o que você tem que ouvir. Ok? Aqui, vamos ao Shabat. Porque o filho do homem, ele é o quê? Ele é senhor do Shabat. Aí tá os versículos aí, Lucas 4,16 diz assim: ele foi a Nazaré, onde foi criado, segundo o seu costume. Pega isso aqui. Eu coloquei aqui, a palavra costume, fui lá no grego ver. Está acostumado. O que Yeshua fazia? Entrou na sinagoga no Shabat. Hábito. Isso é o quê? Frequência, o que ele fazia. O que ele praticava. O que ele praticava? O Shabat. Tá bom, filho? Quem que fez o domingo ser o conhecido domingo? Imperador Romano Constantino, 7 de março de 321, o texto dizia que todos os juízes, todos os habitantes da cidade, todos os mercadores, artífices, descansem no venerável dia do sol. Aí. Você guarda o domingo? Você está seguindo um decreto de Constantino, filho. Transgredindo a palavra de Deus, cometendo idolatria. É você que sabe que quer continuar, continua. Aí aqui, Yeshua. É a Trindade. Quem ensinou a Trindade? Eu vou falar para vocês. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Marcos 12, 29. Esclareceu Yeshua. O mais importante de todos os mandamentos é este: ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Bíblia em português. Em grego, akoe. Israel, kurios hateos neon. Kurios estim. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Ouça Israel, Yahweh, nosso poderosíssimo Yahweh é um. Apocalipse 3:12. A quem venceu, eu farei coluna no Beit Hamikdash de Elohim, no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Elohim, meu Deus. E o nome da nova cidade, Jerusalém, que desce do meu Elohim, e também o meu novo nome. Não se esqueça que o nome do Eterno é o nome dele para sempre. Êxodo 33, tá bom? E este é o meu nome para sempre, tá? Messias terá um novo nome. João 20, verso 17, disse-lhe Yeshua:
deixe de me tocar, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, Pai de vocês, meu Elohim, vosso Elohim. Yeshua tinha um Deus, tá, filhão? Acabou a trindade agora. Acabou. Não tem pra onde correr, filho. Yeshua tem um Deus sobre ele. Acabou a trindade. Não tem possibilidade. Nem de trindade, nem de unicismo. Yeshua professa a fé a um Deus. Acabou. Ele se igualou aos discípulos ao dizer: ao meu Deus, ao vosso Pai, ao meu Pai. A diferença de Yeshua para os discípulos, que Yeshua é filho de Elohim, pela ressurreição dos mortos, Romanos 1, ele não pecou. Tá? E os mistérios que envolvem ainda quem é Yeshua 100%, só saberemos na eternidade, mas pelos textos bíblicos, ele é filho de Elohim e serve a Elohim como Deus. Já não é mais possível nenhum tipo de interpretação fora o que está escrito, porque senão é anular o que eu estou dizendo aqui, o que eu coloquei para vocês. Yeshua serve a Hakadosh Baruch Hu. Se ele serve a Hakadosh Baruch Hu, não tem trindade, está refutado. Amém? É impossível haver trindade se ele professa a fé a um Deus. Significa que ele se submete, tá? Como está lá em 1 Coríntios 15, 27. Vou ler. Vou aproveitar aqui que isso aqui vou ler para vocês. Tá? 1 Coríntios 15, 27. Diz assim: porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, exclui aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo filho, o próprio filho, se assujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Yeshua recebeu o poder do Pai. Deus colocou toda a criatura no domínio do Filho, mas o Pai ninguém o domina. O Filho, quando terminar o serviço, vai repassar o reino para o Pai. É isso que Paulo está dizendo. Está entendendo? E todos seremos um com o Pai. Você não entendeu? Yeshua veio aqui cumprir uma missão para o Pai. Não entendeu ainda, meu filho? Ele veio cumprir uma missão e vai voltar o reino para o Pai. Por isso que ele disse: todo poder foi me dado, nos céus e na terra. Por isso que Deus o designou. Atos 17. Paulo vai dizer, como juiz dos vivos e dos mortos. Ele tem todo o poder, tá? Dado pelo Pai. Simples assim. Isso é monoteísmo, tá? Agora vamos aqui. Santíssima Trindade é um dogma cristão. Os teólogos dizem que os dogmas são intocáveis, e essa afirmativa vem sendo feita desde que eles foram instituídos pelos bispos em vários concílios ecumênicos. O primeiro desses concílios foi 325 em Nicéia, o qual decretou que Jesus também é Deus. 325, tá? A decretação desse dogma, que é um dos mais polêmicos, foi o primeiro passo para a criação da Santíssima Trindade. Foi elaborado. Outro dogma também importante para a doutrina da doutrina trinitariana foi do Concílio Ecumênico I de Constantinopla, 381, que proclamou o dogma da existência do Espírito Santo, completando assim as bases da Santíssima Trindade. Não é algo que foi resolvido em um concílio. Eu estou falando de concílio católico, gente. Eu estou falando de doutrina católica. Dogma é o princípio que se convenciona não discutir, muitas vezes, que não se aceita discussões. Uma doutrina dogmática é um sistema oficial de princípios que deve ser aceitos tais como são, sem discussão. É isso que é dogma. Você tem que aceitar. Não pode discutir. Porque eles decidiram. Nos concílios, um monte de comedor de arroz e feijão decidiu quem é Deus. Aí decidiram, fizeram um decreto. Tu tem que aceitar e cala a boca. É assim que eles estão dizendo. E aí, tu vai calar a boca, filhão?
Vai se sujeitar a essas doutrinas de homem e vai ficar calado? Eu não sou gado, tá ok? E aí a gente termina aí. E aí? Jesus, Jesus ou Yeshua?